Porque a gente vai conversar agora com Vitélio Brustolin, professor da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, que está com a gente mais uma vez em uma cobertura de guerra no Oriente Médio. Uma boa noite para o senhor, professor. Boa noite, Estevão e Jéssica. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. A gente agradece. Professor, o presidente Donald Trump falou há pouco a bordo do Air Force One que vai escolher um presidente ao Irã que não leve o país à guerra. Trump também reiterou que não está procurando um acordo com o atual regime iraniano e que não vê indícios de que a Rússia esteja ajudando o país. Como que você analisa essas falas do presidente americano e o que isso pode trazer de impacto ainda mais, amplificando as tensões que a gente vai encontrando por lá? Olha, desde o início estava claro que o governo Trump gostaria de ter, neste regime que está no poder, alguém submisso aos Estados Unidos. Nunca foi exatamente uma troca de regime, mas sim colocar alguém neste regime que obedeça aos Estados Unidos. Um exemplo disso é o que aconteceu na Venezuela. O Maduro foi retirado, a Delcy Rodrigues começou a ser submissa às ordens de Washington. Mesmo em Cuba, que nesse momento sofre por falta de petróleo do fornecimento da Venezuela, o Trump não tenta derrubar o regime castrista. Ele tenta que o regime que está no poder em Cuba se submeta aos Estados Unidos. É claro, se a população do Irã derrubasse o atual regime, os Estados Unidos iriam comemorar. Isso ficou muito claro pelas falas do Trump, do Pete Hegseth, secretário de guerra, do Marco Rubio, chanceler dos Estados Unidos. A questão toda, Estevão, é que não existe uma oposição armada no Irã para fazer essa troca de regime e não existe perspectiva de incursão terrestre no Irã. Ao contrário do que aconteceu no Iraque em 2003, quando os Estados Unidos cercaram o Iraque com 5 porta-aviões para fazer a invasão, nesse momento são 2 porta-aviões, são 50 mil soldados dos Estados Unidos. Israel não tem fronteira terrestre com o Irã, está a 1.500 quilômetros de distância. Não existe perspectiva e nenhuma promessa de que haverá incursão terrestre. Pelo contrário, o movimento MAGA é contra colocar soldados no solo de outros países para mudança de regime. O Irã é 4 vezes maior que o Iraque, tem 92 milhões de pessoas e é todo montanhoso. Então, embora a Marinha do Irã e a Força Aérea tenham sido praticamente destruídas, o Irã ainda tem a sua infantaria intacta. São 610 mil soldados regulares e 350 mil reservistas que defenderiam o regime no caso de uma incursão, de uma invasão, Estevão. Professor, eu passo também a palavra para a Jéssica Petrovna fazer a sua pergunta também aqui no Prime Time. Boa noite, Vitélio. Hoje nós vimos ali alguns ayatolás iranianos pressionando por uma escolha rápida desse novo líder, do líder que vai suceder o Ali Khamenei. Mas é claro que esse novo líder se tornaria um alvo dos Estados Unidos e de Israel. Trump já falou isso. Falou que não aceita que o filho do Khamenei assuma o posto e que quer interferir de alguma forma nessa escolha. Como é que fica essa transição, esse processo de sucessão dentro do Irã, no momento ali em que parece haver uma espécie de racha dentro do regime, professor? Jéssica, o Mojtaba Khamenei, ele não é um ayatolá, seria um pré-requisito para ser líder supremo. Ele tem um cargo, ele é Rojo Talisman, que é o equivalente a um bispo, para a gente comparar com o catolicismo mais comum no Brasil. Ele não é um cardeal, vamos colocar assim. Além disso, esse regime dos ayatolás substituía a monarquia dos Reza Pahlavi, que passava o poder de pai para filho. Então é muito mal visto no regime que o poder seja passado do Khamenei para o filho dele. O Mojtaba Khamenei, segundo relatórios de inteligência, foi ferido num ataque. Ele já foi alvo de ataque de Israel, segundo relatórios recentes de inteligência, Jéssica. Agora veja, de novo, o que o Trump quer é alguém dentro do regime que obedeça aos Estados Unidos, especialmente para cortar o suprimento de petróleo do Irã que vai para a China. 90% do petróleo do Irã é escoado para a China, era escoado. Assim como 80% do petróleo da Venezuela era escoado para a China. Então essa também é uma guerra de geopolítica do petróleo.
Eu só vou retomar um ponto da pergunta anterior do Estevão sobre a Rússia, né? A Rússia, houve informes de inteligência de que a Rússia estaria fornecendo inteligência para o Irã, da mesma forma que os Estados Unidos fornecem inteligência para a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Eu vi isso ontem e imediatamente conversando com colegas disse que isso vai atrapalhar a relação do Trump com o Putin. E hoje o Trump negou. Ele disse que não tem nenhuma evidência de que a Rússia estaria fornecendo inteligência ao Irã. De qualquer forma, os dois continuam próximos, apesar de estarem em lados diferentes, Jéssica. Professor, a gente tem falado sobre possíveis outros protagonistas nessa guerra, assim como o senhor acabou de mencionar a Rússia e seu sistema de inteligência, mas nós tivemos na semana, por exemplo, ataques à Turquia e tivemos uma reação da OTAN. Se esses ataques se expandirem para a Europa, como que pode ficar a entrada da OTAN, esses outros países que acabam também recebendo fragmentos de mísseis, explosões? Enxergamos explosões hoje em Dubai, um aeroporto, por exemplo. Olha, Estevão, o Ali Larijani, né, que era um homem de confiança do Khamenei e que parece estar disputando a direção do país com esse governo de três líderes agora, o Pezeshkian, o Golan Hosseini e o Ayatollah Ali Reza Arafi, o Ali Larijani pediu desculpas para os países vizinhos no Golfo. Disse que não era intenção do Irã, da direção, da liderança do Irã, atacar países vizinhos, que isso foi uma falha na cadeia de comando. O Trump aproveitou esse pedido de desculpa para dizer que o Irã está enfraquecido. Mas, de fato, o que o Irã está dizendo é que esses países não devem voltar a ajudar os Estados Unidos. Essa é a mensagem. De qualquer forma, o Irã já vem prejudicando esses países vizinhos porque o fechamento do Estreito de Hormuz prejudica toda a região, prejudica a Arábia Saudita, o Kuwait, o próprio Iraque, prejudica os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, todos os países que exportam por ali. É muito provável que nós estejamos visualizando o início de uma nova crise do petróleo. A gente teve grandes crises do petróleo no século XX, teve a crise do petróleo de 1973, no embargo árabe lá no Yom Kippur. Depois teve a crise do petróleo na Revolução Iraniana, quando esse regime chegou ao poder. Teve uma crise do petróleo na década de 80, durante as guerras de Irã e Iraque, do Irã contra o Iraque, em que os dois lados atingiam cargueiros petroleiros um do outro, e depois teve uma crise na Guerra do Golfo. Talvez essa seja a primeira crise do petróleo do século XXI. De qualquer forma, sobre a OTAN. Pois é, a Turquia faz parte da OTAN, a Turquia tem interesses na região por causa dos curdos, que são de 8 até 17% da população do Irã. A Turquia se opõe aos curdos, mas, por enquanto, o país que tem mais propensão a entrar nessa guerra é o Azerbaijão, que foi alvejado por 2 drones iranianos, colocou tropas na fronteira, teve uma guerra recente com a Armênia, da esfera de influência da Rússia, e pode acabar entrando diretamente na guerra, Estevão. Jéssica. Professor, Israel tem anunciado uma nova fase da guerra, tanto na incursão dentro do Líbano, mas também nos ataques ao Irã. E uma fonte disse à CNN que isso deve significar ali mais ataques contra instalações de petróleo dentro do Irã. O que nós podemos esperar desse novo momento? Ao longo da semana vimos ali uma redução dos disparos de mísseis iranianos, os Estados Unidos afirmando que já tem superioridade aérea. O que essa nova fase do conflito deve trazer para o Oriente Médio, professor? Olha, Jéssica, eu estava olhando hoje o relatório do Almirante Cooper, que disse que o número de ataques com drones do Irã caiu em 83% desde os primeiros dias de guerra e o uso de mísseis balísticos caiu em 90%. Então, o Irã está contingenciando o seu armamento para não ficar sem armamento, mas também é verdade que vários pontos de lançamento de mísseis foram alvejados por bombardeios aéreos de Israel e dos Estados Unidos. E aí a gente entra nessa questão. Os Estados Unidos e Israel, na relação do poder aéreo, existe um nível acima da superioridade aérea, que é a supremacia aérea. A supremacia aérea é quando você consegue sobrevoar o espaço aéreo do oponente sem nenhum risco de ser alvejado.
Aparentemente, Estados Unidos e Israel estão entrando no estágio de supremacia aérea, porque os dois já aventam usar, inclusive, bombas de gravidade, que são aquelas bombas de precisão, são lançadas de bombardeiros, como o B-2, no ano passado, o B-2 Spirit, nas instalações nucleares do Irã, Fordo, Natanz, Isfahan. São bombas as mais simples utilizadas, são utilizadas desde a Primeira Guerra, mas elas foram implementadas com sistemas de GPS, de laser, então elas têm uma precisão de até 3 metros. Tem bombas de gravidade que pesam 14 toneladas, como a GBU-57, que foi usada nas instalações nucleares do Irã, e aí Israel e Estados Unidos podem alvejar os depósitos subterrâneos de armas do Irã, tanto de drones quanto de mísseis. Sobre o Líbano, é uma tragédia, né? Os libaneses não queriam mais uma guerra. É o Hezbollah que está lançando ataques contra Israel. O governo do Líbano se pronunciou contra esses ataques. Agora Israel ameaça uma incursão terrestre para o sul do Líbano, até 24 quilômetros para norte da fronteira de Israel, onde fica o rio Litani, onde as forças do Hezbollah deveriam ficar para não provocar novos ataques militares contra Israel. Então, tem mais de 500 mil pessoas sendo deslocadas nesse momento no sul do Líbano. Infelizmente, mais uma tragédia que está acontecendo, Jéssica. Conversamos com o professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Muito obrigado mais uma vez, professor. Uma boa noite para o senhor. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Muito obrigado também a Jéssica, nossa editora de internacional.